Graça e paz, irmãos. Vamos nesse instante ficar de pé. Vamos buscar a presença do Senhor, rogar a Ele direção para o dia de hoje, dia que separamos para nos reunirmos como igreja, como corpo do Senhor, para exaltarmos o seu santo nome. Vamos orar nesse instante. Deus bendito, queremos te render louvores, glória, porque sabemos que tu és o Deus criador de todas as coisas. A ti, ó Deus, nos rendemos nesse instante, reconhecendo a nossa condição de servos do Senhor, e que, ó Deus, a tua igreja possa, nesse dia, separar para estar, ó Deus, debaixo da tua graça, buscando a tua presença, te exaltando, te glorificando. Ó Deus eterno, que tu possas estar trazendo os teus servos que estão a caminho, em paz. E, ó Deus, fala aos nossos corações, poderosamente. Possamos ser revestidos, ó Deus, pela tua palavra. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. E recebe o nosso louvor. É o que te rogamos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 63. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Salmo de número 63, a gente vai fazer essa leitura de forma alternada. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma presta-se a ti, a tua destra. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser abaixo dos fracassos. Todos. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos sentar? Possamos, de fato, ter esse desejo, como a gente acabou de ler no início do Salmo, de estar na presença do Senhor, de buscar a sua presença. Vamos louvar o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Vamos ficar em pé, irmãos, com alegria, louvarmos ao Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 por aí, no meio do mundo, não é isso? Então, com alegria, louvemos ao Senhor. Celebrai com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade, a sua fidelidade e a sua fidelidade. De geração a geração, aleluia, glória, aleluia,
aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Celebrai, celebrai Com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Você confia no Senhor? Os montes de Sião, Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. autoridade e poder, Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. não dá, Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Não dá. Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Mais não uma dá, vez. sem Jesus não dá, Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Amém? Que mensagem poderosa, viu? Porque se você não prestou atenção, nós cantamos: não dá, sem Jesus não dá. Neste mundo não dá para viver sem Jesus. Então que nós possamos abrir os nossos lábios, mas saber o que realmente estamos cantando, não é? Então que nós possamos refletir neste cântico que diz: não dá, sem Jesus estamos perdidos. Amém? Louvado seja o seu nome, podemos sentar. Graças a paz, irmãos. Louvado seja Deus por estarmos na sua casa.
Antes de nós começarmos, eu vou pedir aos irmãos que tenham um momento de oração, confissão de pecados. Em alguns instantes eu peço ao diácono Saulo que faça uma oração de confissão. Amém? Amém. Amém. Mesmo sentados, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, nós leremos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos a tua ajuda, Senhor, porque sabemos que somos pecadores, como já foi dito. Necessitamos de ouvir a tua voz, e a maneira que tu usa para que isso aconteça é falando através de pessoas. A tua infinita misericórdia, Senhor, muitas vezes não conseguimos explicar. Temos um coração duro, somos pecadores, arrogantes, não temos humildade alguma se não for em Cristo. Mesmo assim, o Senhor tem misericórdia de nós e fala conosco. Que nós possamos ouvir a tua voz hoje pela manhã, em nome de Jesus. Amém. Mais um ano, né, irmãos? Começamos aqui na igreja com uma semana de oração. Quem veio, eu tenho certeza que foi edificado. Tivemos muitas alegrias, foi muito bom. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos justamente isso, né? A gente, quando começa um ano, faz muita expectativa. Eu, principalmente, que trabalho no comércio e que convivo com muitas pessoas, a gente tem a oportunidade de observar como
esse final de ano ele transforma essa semana das pessoas. As pessoas parecem que vai acontecer algo de diferente e elas fazem seus planejamentos, ficam ansiosas demais, né? E às vezes acabam até gastando o que não tem, fazem muita bobagem por causa dessa expectativa que vai melhorar, que esse ano eu vou fazer isso ou aquilo, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser melhor, esse ano vai ser assim, esse ano eu vou fazer tal coisa. E nós sabemos que é simplesmente um dia atrás do outro. E como foi dito aqui já, se nós não estivermos sobre a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, nada vai ser diferente, né? Nós vamos continuar ansiosos, vamos continuar não sabendo administrar os nossos problemas e vamos julgar a alegria e a felicidade como uma felicidade que o mundo nos oferece. Mas a palavra do Senhor, ela nos orienta de uma forma oposta ao que o mundo expõe, não é? Nós acabamos de ler que se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós temos que buscar as coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto. Porque onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E não só isso, a palavra do Senhor, ela manda que nós pensemos nas coisas lá do alto. Não é que nós vamos ficar um crente assim, como se fosse um robô, sem fazer nada aqui. É que o que a palavra do Senhor quer dizer é que o nosso direcionamento vai mudar agora, se nós formos realmente ressuscitados com Cristo. O nosso desejo, o nosso anseio é pensar em Cristo 24 horas por dia, mas não no sentido de uma loucura, de uma coisa fissurada na nossa cabeça, mas com alegria, com a certeza que Cristo está do nosso lado, assim como Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. E a palavra continua aqui em Colossenses, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E ele termina dizendo o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Irmãos, eu passei a semana pensando em que eu poderia falar, logo no começo do ano, me colocar aqui para falar sobre uma mensagem na escola dominical, e eu pensei, escrevi várias coisas, e eu me deparei com um debate na internet, eu não vou citar o nome de ninguém, mas nesse debate essas duas pessoas praticamente colocavam um descrédito na palavra de Deus, como que se anulando aquilo que a igreja crê por todos esses tempos. E não se enganem, a partir de hoje isso vai acontecer cada vez mais. A palavra de Deus, eles estão tentando desacreditar o máximo possível, desvincular o Velho do Novo Testamento e anular o Velho Testamento como se isso não tivesse mais valor algum. Eles misturam as coisas e tentam colocar nas suas perspectivas humanas as suas ideias, as suas ideologias, e com isso arrastam muitas pessoas para essas novas ideias. E acabam que os próprios crentes, as próprias pessoas que frequentam igrejas evangélicas, vão desacreditando daquilo que nós aprendemos. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu poderia falar alguma coisa para os irmãos a respeito do começo do ano, a busca incessante que o mundo vive por essa tal felicidade, mas que não vem. Então o Senhor me levou para Eclesiastes capítulo 2, e nós vamos fazer, prometo que não vamos demorar muito, nós vamos fazer uma breve exposição daquilo que o pregador nos ensina que nós não devemos fazer a respeito de busca que não vai levar a lugar algum. E por incrível que pareça, isso está no Velho Testamento, não é? E que foi escrito há um bom tempo. E que quando nós começarmos a ler aqui, nós vamos prestar atenção e nós vamos analisar se isso é parecido com o que nós vivemos hoje, irmãos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela não fica velha. A palavra de Deus, ela só envelhece, ela só caduca no sentido de orientação para aquelas pessoas que não querem ouvir o que o Senhor quer dizer.
Nós não estamos falando aqui de lei cerimonial dada a uma certa nação. E nós não vamos entrar nesse mérito agora, que a mensagem nem o estudo é colocado sobre isso. Nós estamos falando naquilo que o Senhor Jesus manda que nós observamos. As leis, os profetas e os salmos falam dele. Que lei, que profeta, que salmos falam de Jesus? Se não for a lei de Deus. Essa lei é boa, ela não é pesada, ela não é um fardo. Ela só se torna um fardo para aquelas pessoas que julgam ser um fardo. O Senhor Jesus diz: aprendei de mim que sou, e por quê? O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Muitas pessoas alegam que é muito complicado seguir a lei de Deus, porque é muito difícil, irmãos. Como é que eu vou fazer isso se Deus deu somente uma ordem a Adão? Não coma desse fruto. E ele desobedeceu. Não é a lei, é o coração do homem. Ela pode ser, aparentemente, aos nossos olhos, a coisa mais fácil de se cumprir, mas se o nosso coração não estiver debaixo da vontade de Deus, nós não vamos cumprir, não vamos conseguir. A prova disso é Adão e Eva, que eles só tinham uma lei dada a eles: não coma, e eles desobedeceram. Entendeu? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. No capítulo 2. Eu gostaria que os irmãos pensassem em que nós não vamos fazer durante o ano. Não vamos fazer, nós vamos procurar não fazer essas coisas e procurar fazer aquilo que nós lemos em Colossenses para alcançar a verdadeira felicidade. Porque o pregador diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Preste atenção, irmãos, que o escritor desse capítulo aqui, ele parece que já tinha vivido todas essas coisas que ele vai narrar depois, não é? Porque ele começa dizendo que ele provou com alegria, mas uma alegria que o mundo oferecia embaixo do sol, porque ele vai dizer que era uma vaidade, e a palavra vaidade é uma coisa que evapora, literalmente no seu sentido. É como se você colocasse uma gota d'água numa chapa quente e ela é uma ebulição, ela evapora. A palavra vaidade, ela vai, não significava nada, mas ele diz claramente: goza pois a felicidade, pois também isso era vaidade. Ele procurava a felicidade. Do riso disse a loucura, e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Mas que sabedoria? A sabedoria do homem, porque se ele diz que era vaidade, não era a sabedoria de Deus. Ele buscou se reger pelo vinho de acordo com a sabedoria dele. Mas ele vai entender depois que isso era também vaidade. E entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos do homem debaixo do céu. Observe, irmãos, que no nosso tempo não é muito diferente disso, não é? Nós podemos trocar vinho por outros nomes de bebidas, mas a maioria dos homens procuram a sua felicidade em estar dominado pelo álcool, pelo vício da embriaguez. E eles acreditam que isso vai levar ele a uma felicidade. E eles buscam e tentam mais e mais se realizar através da bebida, mas acabam descobrindo lá na frente que isso traz um efeito contrário. Só vai trazer mais ansiedade, mais frustração, mais vazio. E isso não traz a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está nessas coisas. E o pregador, ele vai continuar dizendo que empreendeu grandes obras, edificou para mim. Eu gostaria que os irmãos observassem agora essa questão, preste atenção. Edifiquei para mim, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, neste plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes.
para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Preste atenção, irmãos, no egoísmo. Tudo é para mim. Vocês já notaram? Ele fez para ele construiu para ele empreendeu para ele. E vocês conhecem muito bem a história de Salomão, porque nós estamos aprendendo aqui, louvado seja Deus, que tudo que está sendo falado aqui, eu creio que na cabeça dos irmãos que estavam aqui, quando nós estávamos estudando os livros de Reis, os livros de Samuel e o livro de Reis, a gente automaticamente já começa a imaginar toda a riqueza, toda a pompa que esse homem tinha, e você aí faz uma autoanálise na sua mente e diz a você mesmo se ele tinha condições ou não de dizer isso que ele está dizendo aqui. Ele viveu intensamente tudo que ele queria, Ele empreendeu grandes obras, irmãos. E esse empreendimento aqui não é um MEI, não, um microempreendedor individual, viu? É um grande empreendimento, é um mega empreendimento. Ele não tinha pena de gastar. Ele investia e ele fazia negócios, mas isso não satisfazia. Será que hoje nós vivemos algo parecido? Se você abre a internet, o que você mais escuta é motivação. Você pode, você consegue, você vai ter. A felicidade é isso. É poder, é dinheiro, não é? E eu não vou entrar no mérito aqui de explicar assim, mas o crente não pode isso, o crente não pode beber, não vou. Eu vou deixar que vocês pensem a respeito do exagero de beber, ou de ter, ou de empreender, ou de investir, sem Deus estar no meio desse negócio. Porque nós já sabemos que nós podemos fazer tudo isso. Nós já sabemos. Quem é aqui que não sabe? Que pode empreender, que pode ter dinheiro, que pode ganhar dinheiro, que pode tomar seu vinho. Quem aqui não já sabe? A gente já sabe. Mas o que a Bíblia está nos orientando aqui é que essa busca pela felicidade nessas coisas, ela não vai nos levar a nada. Não vai nos levar a nada. E ele segue dizendo aqui, irmãos, que ele fez jardim para ele, como nós já lemos, e é tudo para ele, açude é para ele, tudo é para ele. Ele é egoísta, tudo é para ele. O que os olhos dele podiam ver e querer, que nós vamos ver aqui, daqui a pouco, ele fazia. Ele buscava felicidade nisso. E quando chega o começo do ano, o final do ano, a gente começa a fazer um monte de promessa para buscar felicidade em academia, porque eu vou perder peso, eu vou ficar com um corpo grego, eu vou fazer isso e aquilo outro, eu vou ganhar dinheiro, eu vou investir nisso aqui, eu vendo qualquer coisa que for capaz, mas eu não vou viver mais assim, porque nós buscamos as coisas erradas. Nós devíamos começar o ano como nós começamos agora, vindo para a igreja orar, pedir misericórdia a Deus para deixar de ser tão inocente, achando que o mundo vai nos dar alguma coisa. Mas Satanás é esperto, sabe por quê? Porque ele sabe que a nossa vida passa muito rápido. E as gerações, elas vão tendo as mesmas perspectivas, só de forma diferente. Mas Salomão, até foi dito aqui, ele não tinha um smartphone. Beleza, mas ele tinha outros meios. Ele não tinha um YouTube, não tinha shows, mega shows, mas ele contratava, você vai ver aqui que ele contratava músicos. E que naquela época era difícil, mas ele tinha dinheiro para fazer isso. E o tempo vai passando, e gerações vêm e vão, e a gente vai fazendo a mesma coisa, esquecendo de Deus e dando lugar aos prazeres da carne. E ele continua, irmãos, dizendo assim: comprei servos e serva, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. O camarada tinha muito dinheiro, tinha muito poder,
Muito poder. E o poder, irmãos, quando está na mão dos homens, quando está na nossa mão, na mão de qualquer um, não só de homem, mas de mulher, de pastores, de governantes, de pessoas simples que não tinham nada e de repente se veem com poder na mão. Sem Deus, ele é muito perigoso. Você perde o raciocínio. Porque você automaticamente você vai pensar, mas agora eu posso. Agora eu posso. Veja logo que você coloca o eu posso. Eu posso. Porque eu tenho. Agora eu vou fazer. Parece que a gente esquece, né? Que vai embora daqui rápido assim. É uma coisa que pertence a nós. Eles amontoei também para mim. Para mim. Veja que é só para mim. É só para mim. Amontoou também prata, ouro, tesouros de reis, de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Aí a gente estudou aqui recentemente e sabe, né? Quantas mulheres a Bíblia diz que Salomão teve? 700, fora as concubinas, as 300 que ele teve. Ou seja, esse homem conheceu mulher de todo tipo, de toda nação, rica, de todo jeito. Mas não satisfez ele. Ele tinha um vazio grande nele. Ele disse que era vaidade. Era vaidade. E às vezes nós, como somos jovens, nós achamos que isso é bobagem, é coisa de velho. Aprontou, agora ficou velho, aí está dizendo isso. Quando ele era novo, não pensava isso. Irmãos, tirem isso da cabeça. Porque a palavra do Senhor manda nós buscarmos no dia da nossa mocidade. Mocidade. Não é quando a gente fica velho. É para lembrar do Senhor quando nós somos jovens. Quando nós somos jovens. E bem-aventurado aquele que na sua mocidade andou com o Senhor. Andou com o Senhor. Ele continua dizendo: engrandeci-me e superpujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Agora eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que essa sabedoria que perseverou com ele, foi a sabedoria na perspectiva dele. Porque ele vai dizer aqui que era vaidade, ele viu que era vaidade. Porque se fosse uma sabedoria que ele mesmo escreve, no temor do Senhor, isso era o princípio da sabedoria. Observe que ele vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não interessa se aquela pessoa que tem o temor do Senhor tem muito conhecimento ou não, se tem muito dinheiro ou se ele é uma pessoa altamente bem vista na sociedade ou não. Ele está dizendo que se ele tiver o temor do Senhor, ele tem a sabedoria. O princípio da sabedoria. Porque, irmãos, nós insistimos em acreditar que os conhecimentos seculares, eles superam as Sagradas Escrituras. Eu não sei por que a gente tem essa mania de acreditar nisso. E não superam. Não existe filosofia grega, não existe nenhuma faculdade no mundo, nem Harvard, nem Mackenzie, que supere a sabedoria das Sagradas Escrituras. É mais fácil uma pessoa que tenha conhecimento bíblico calar um juiz de direito do que um juiz de direito que tenha adquirido muito conhecimento calar um verdadeiro cristão. Porque ele tem uma promessa que o Espírito Santo de Deus vai colocar na boca dele as palavras que ele vai ter que dizer. E isso só vai adquirir aquele que realmente tem o Espírito de Deus. Eu não estou falando de a pessoa que brinca com o Evangelho. E tem muito brincalhão de Evangelho por aí. Eu digo que se você realmente for um servo do Senhor, de acordo com as Sagradas Escrituras, Deus vai cumprir aquilo que Ele falou, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não vai passar. E nós não temos que temer isso, nós temos exemplo disso. Pedro confrontou autoridades da época depois da sua verdadeira conversão. Ele era um pescador.
Ele era um pescador. É bem verdade que Deus levanta algumas pessoas para escreverem algumas coisas como Lucas, né? Paulo, que era altamente conhecedor de filosofia, falava várias línguas, foi criado no meio do judaísmo, tinha um conhecimento fora de sério, porque havia necessidade disso também, e há necessidade ainda hoje. Há necessidade ainda hoje. Mas a sabedoria de Deus, irmãos, ela está acima de qualquer conhecimento humano. Faça um teste, prove ao Senhor. Dedique-se esse ano a estudar a palavra do Senhor, a ler a palavra do Senhor, a orar e a buscar a Deus. Aprender de Deus. A irmã citou aqui, aprendei de mim, de Cristo. Não é de Sivaldo, não é de Hernandes, não é de Nicodemos, não é de ninguém, é de Deus. Nós somos usados por Deus para trazer palavra para os irmãos, os pastores estudam, se dedicam, eles são usados por Deus. Nós cremos nisso, mas nós somos humanos. Nós temos que aprender de Cristo. Nós temos que saber se o que aquelas pessoas estão pregando realmente é de Cristo. Por que a igreja está afundada hoje? Em incertezas, em dúvidas, capengando em filosofias e filosofias, porque escutam homens. São ideias demais. E a velocidade com que as ideias se propagam hoje é instantânea, né? É só um botão, pá! Aí você está lá ouvindo. Aí você passa de uma ideia A para uma ideia B numa velocidade impressionante. Muito impressionante. Por quê? Porque a coisa é distorcida. E aquela coisa, o segredo da fixação é a repetição. Você ouve tanto, você vê tanto, você acaba acreditando. Uma mentira falada várias vezes acaba virando uma verdade, que não é verdade. Então, meus irmãos, esse ano nós somos fracos, nós precisamos saber disso. Nós precisamos de Deus o tempo inteiro, como foi cantado aqui. Precisamos de Cristo, precisamos estar ligados nele. Então nós temos que ter a consciência que precisamos nos dedicar a Deus. A Deus. Ah, mas eu não preciso ir para a igreja não, eu tenho o YouTube. Ok. Você acha mesmo que é a mesma coisa? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você pode ouvir uma mega pregação no YouTube e pode até surgir algum efeito na sua vida. Ok, naquele momento. Mas eu vou dizer a você, existe sentimento ali, existe calor humano, você está junto com os irmãos na igreja. Eu estou sabendo qual é o problema de Isla, de Mauro, de Laurinha, do irmão de Nildo, eu sei? Não sei. Por isso que nós devemos nos congregar, irmãos, nos congregar. A pessoa que congrega, ela tem uma facilidade maior até de ser altruísta, porque ela aprende a ter um certo controle quando a coisa foge do controle. Quando você é confrontado, entendeu? Quando você é mal interpretado, você consegue, porque você está convivendo com os irmãos. Aqui é como se fosse uma aula diária de comportamento. É bênção de Deus. Pode ter certeza que se você ficar fitando só em ouvir mensagens em YouTube, pregações por internet, você não vai ter esse tipo de coisa. Você não vai ter. Uma ou outra vez não há problema nenhum. A gente transmite o culto, porque as pessoas que não podem vir estão assistindo. É óbvio. Mas não é disso que está se falando aqui. Entendeu? Então ele continua dizendo assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Ah, meu irmão, quantas pessoas gostariam de poder fazer isso, né? Jurando que se ela conseguisse fazer tudo que os seus olhos vissem ou desejassem, ela seria satisfeita. Mas isso aqui é uma coisa mais do que atual nos nossos dias. É o que nós mais vemos. Se você trabalha no comércio, é impressionante como quanto mais uma pessoa tem, mas ele quer. É só bens materiais.
E é feito, eu disse no começo, eu não vou entrar no mérito de que a pessoa vai permanecer na mesma coisa, não pode crescer. Não é isso. Cada um aqui já sabe que pode. Mas é a ambição, a busca desesperada por mais. Quero mais, e mais, e mais, e mais. Nós aqui, que vivemos essa comunidade e tal, nós não temos muita ideia, ou alguns podem até ter, do que é riqueza, não. Tem gente, irmãos, que é rico mesmo. E aqui está se falando de camarada que compra 15, 20, 30 máquinas agropecuárias de colheitadeira, entendeu? Cara que transporta 200, 300 containers de mercadoria. Pessoas desse nível assim. Essas pessoas, se fossem colocadas ao nosso lado, falando de uma forma bem simples, nós sumiríamos perto deles. Nós não existiríamos. Nós não sabemos o que é dinheiro. Sabe o que é que eles pensam? Sabe o que é que eles pensam? Eu queria mais. Queria mais um pouquinho. Eu queria mais um pouquinho. Não satisfaz, irmãos. Sem Deus, nada satisfaz. É impressionante. E você, o desamor que você tem pelo próximo é impressionante. Porque a quantidade de coisas que você tem, mesmo que se você começasse a gastar hoje, você ia morrer, acho que seus filhos, sua geração, e você não conseguia acabar, mas você não consegue ajudar ninguém. Porque aquilo faz parte de você, aquilo é você, é aquilo ali. E ele continua dizendo aqui, ó: pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Quer dizer, era uma alegria, uma falsa alegria, né? Ele se alegrava com todas as fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. A recompensa de todas elas. É isso. É fadiga. É fadiga. Eu conheci um senhor aqui no Recife. Ele deixou alguns galpões aqui na Avenida Sul. Esses galpões aí, grande. Ele tinha uns 3 edifícios ali na Rua da Concórdia, Tobias Barreto, e alguns empreendimentos em Boa Viagem, né? Ele tinha algumas coisas. Ele não era tão rico assim, não. Mas em relação a nós, ele tinha muito dinheiro. Na época ele era dono de um estacionamento, ali na Casa da Cultura, e ele via eu entrando com o carro no estacionamento dele, que eu sempre estacionei lá, e levantando a mala e levando o bolo para vender. Aí uma vez ele se incomodou, porque a gente pensa que o pessoal não está observando a gente, mas eles estão. Aí ele me chamou, ele disse assim: oi, eu disse, vem cá, tu só vive disso aí, vendendo bolo? Eu disse, só. E tu é feliz com isso? Eu disse, sou feliz com isso. Ah, beleza. Ele tinha uma santa bem grande assim, Santa Quitéria, que ele era devoto. Aí quando esse homem estava perto de morrer, ele me mandou me chamar e disse assim: presta atenção, irmãos, eu vivi isso. Ele disse assim: hoje eu vejo que tudo que eu tinha, tudo que eu conquistei, tudo não vale nada. Vou deixar tudo aí, meus filhos vão brigar pela minha herança e eu vou deixar tudo. Guardei dinheiro por tanto tempo, deixei de fazer tanta coisa, para quê? É isso, irmãos. Quanto mais você tem, quanto mais você busca isso sem Deus, sabe? O vazio aumenta. E a gente julga que ter dinheiro, que ter riqueza, que ter uma coisa que me possibilite meu olho olhar e dizer eu quero aquilo ali, sair comprando. Lembra de Michael Jackson? Ele entrava nas lojas, ele não perguntava preço, né? Ele olhava assim e dizia eu quero isso aqui. Aí o cara botava no carrinho, eu quero isso aqui. Ele não queria saber se estava gastando 1 milhão, 2 milhões de dólares, não queria saber. Ele pedia e descia a mercadoria. Isso não satisfez a ele. Até quando a gente vai pensar que as coisas do mundo vão nos levar a um conforto que vai nos dar estabilidade espiritual? Não vai, irmãos. Trabalhe todos os dias, como a Bíblia diz, não seja pesar ao seu irmão, mas coloque Deus nisso, nesse empreendimento. Em primeiro lugar, pergunte a Deus se eu devo fazer isso, se eu devo fazer mais isso.
Porque se todo o nosso trabalho, se tudo que a gente faz não for voltado para Deus, para o trabalho de Deus e para ajudar os irmãos, isso é em vão, é fútil. É só canseira. É só canseira. Ele termina dizendo: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Agora imagina se você estiver correndo aí no meio da rua e alguém que conhece você parar você e dizer assim: ei, irmão, peraí, está fazendo o quê? Estou correndo atrás do vento. O cara vai dizer que você é o quê? É louco, vai para o CAPS. Então, em outras palavras, o pregador está dizendo aqui que isso é loucura. É loucura. Porque você vai correr atrás do vento? Ninguém corre atrás de vento. Você não sabe nem para onde ele vai. Você não vai ter nem a velocidade para correr atrás dele. Isso é loucura. Em outras palavras, ele está dizendo, é correr atrás do vento. Aí eu pergunto para vocês, voltando mais uma vez para aquilo que a gente já aprendeu aqui. Esse homem, ele tinha condições de escrever isso aqui? Será que ele tinha condições? Ele viveu essas coisas? Nos outros livros que nós lemos, que nós estudamos, Salomão viveu essas coisas? Coloquem na cabeça de vocês, tira o nome eclesiástico, bota o nome pregador, pronto, que é a mesma coisa. Esse pregador, ele viveu isso? Para dizer que ele cometeu, em outras palavras, ele está resumindo aqui, dizendo, eu cometi uma loucura, eu saí correndo atrás do vento. Eu era doido. Corri atrás de vento. Mas, irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Quando nós pecamos, quando Adão pecou, essa vaidade que entrou no nosso coração, não se engane, ela não sai fácil não, irmãos. Se nós não estivermos na dependência de Cristo, nem eu, nem você e nem ninguém é capaz de se livrar disso. Por quê? Porque nós nascemos dentro disso. Isso já faz parte da natureza humana. Já faz parte. Por mais que eu queira me livrar disso, só Cristo me livra disso. Eu perdi essa comunhão com Deus. Isso é outra vaidade humana, de achar que eu posso resolver os meus problemas. Por que eu preciso de Deus? Se eu consigo raciocinar tão bem, parece que você nunca vai ficar doente. Por que eu preciso de Deus se eu tenho tanto dinheiro? Parece que você nunca vai perder o dinheiro. E interessantes são os exemplos que nós vamos vendo. Pessoas jovens, né, com 40 anos, 44 anos, 50 anos no máximo, morrem, deixam tudo, perdem tudo. A medicina tenta de tudo para salvar aquele camarada. Aí o diagnóstico, edema pulmonar. Aí eu me lembro do Salmo, quando Deus diz assim, ri-se dele o Senhor. Deus ri. Não no sentido de zombaria, mas ele fica olhando assim, que inocência. O cara morreu de um edema pulmonar. Aí o outro foi lá, morreu, infecção generalizada, 33 anos. O outro tem 25 anos, morreu de uma pneumonia. Não tem antibiótico não para curar esse negócio? Morre, irmãos. A Bíblia vai provando e vai mostrando que Deus, Ele é o dono da nossa vida. E existe um dia certo para cada um. Você pode ter o dinheiro que tiver, a assistência médica que tiver. Se você for morrer naquele dia, não tem médico, medicina, dinheiro, remédio, nada que vai fazer você ficar vivo. Não tem. Eu perdi meu pai com 34 anos de idade, meu pai tinha. 34 anos, era um jovem. Sou mais velho do que ele. Estou feito Dom Pedro I e Dom Pedro II. Se você botar Dom Pedro II, né? É mais velho do que o pai, Dom Pedro I. Então eu tenho 55 por fazer. Meu pai morreu com 34 anos de idade, ninguém esperava. Deu um derrame, ele morreu. Passou 24 dias na UTI, ninguém conseguiu trazer de volta. Ele ainda perguntava assim alguma coisa. Não adianta. A vida pertence a Deus. É o sopro de vida. Ele dá e Ele tira na hora que Ele sabe que a gente vai.
Então o Senhor, Ele dá uma graça, nesse meio que nós temos aqui, entre o nosso nascimento e a nossa partida, o Senhor dá a graça de nós podermos estar buscando o Senhor, de podermos estar aos pés do Senhor, aprendendo do Senhor. Porque enquanto Jesus não voltar, se Ele não voltar hoje ou daqui a pouco, a única certeza que nós temos é o quê? Que vamos partir. Que vamos partir. E nem essa certeza nós temos num todo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E nós vamos nos encontrar com Ele. De qualquer forma, vamos partir de todo jeito. E para finalizar, irmãos, ele diz assim: e nenhum proveito há debaixo do sol. O que é que ele quer dizer com isso? Ele faz uma colocação aqui, e nós já aprendemos isso, que toda a expectativa humana colocada embaixo do sol, ele usa esse termo, sem que Deus esteja no domínio, acima do sol, Deus, é perdida. É perdida, é sem sentido, é vã. Você não vai a lugar nenhum, você não vai construir nada. Então, irmãos, nós precisamos colocar na nossa mente o seguinte: eu acho muito interessante esse texto de Colossenses, porque ele começa dizendo assim, vamos voltar para lá. Ele diz, se nós formos ressuscitados com Cristo, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Isso, literalmente, ele está dizendo que a nossa mente agora, ela mudou. Ela mudou. Eu fui ressuscitado com Cristo, eu morri com Ele e ressuscitei com Ele. Então a minha mente mudou agora. Não que eu não vou viver aqui, como nós dissemos no começo, não vou entrar nesse mérito, porque todos nós sabemos o nosso limite como cristãos. Mas a nossa mente mudou. Houve uma conversão, um novo nascimento. É impossível que a pessoa teve um novo nascimento e permaneça como o velho homem. Não que você não vai carregar os requisitos do pecado, nós pecamos todo dia. Mas aqui está falando de mentalidade. Como é que eu vou permanecer do mesmo jeito? Se eu tenho a mente de Cristo. Ou você vai se amoldar ao mundo e vai dizer, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. É assim que a Bíblia ensina? Não. É de Cristo agora o seu corpo. É de Cristo, a regra é dele. A regra é dele. O corpo, o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo de Deus. Para onde você vai levar o Espírito Santo de Deus? Para onde eu vou levar? Não é meu mais. Se Cristo está comigo, se eu ressuscitei com Ele, eu busco as coisas lá do alto, onde Cristo vive, irmãos, vive. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Eu creio nisso ou não. Estão tentando desfazer isso também, dizendo que é mito. Cristo está vivo. Vivo. E essa semana aqui no culto de oração, eu estava até comentando com os irmãos sobre quando os acontecimentos de Deus, não existe nada assim, obscuro. Quando ele abriu o Mar Vermelho, Moisés atravessou no mínimo com 2 milhões de pessoas. Eles viram. Eram mais de 400 mil homens, fora mulheres e crianças. Aquelas pessoas viram. Quando eles entram na terra de Canaã, que Josué vai lá e derrubar os muros de Jericó, existiam centenas e milhares de pessoas vendo. Ou vocês acham que Raabe olhou assim e disse, eu sei quem é esse Deus de Israel, porque um ou outro contou. Não, irmão, porque o negócio era grandioso, não tinha como esconder aquele negócio, não. Ela temeu, ela disse, esse povo aqui, se esse povo vir aqui, se eu não me entregar a esse povo, eu vou morrer junto. São muitas pessoas que viram. Negar o fato da existência de Cristo hoje é uma tolice. A ciência já não nega mais, os filósofos
Os grandes filósofos brasileiros, se você assistirem as palestras deles, não negam mais a existência de Cristo. Não nega, não tem mais como negar. Porque ele ficava tentando, será que realmente Jesus existiu? Ou isso aí foi criado para a igreja, para criar assim uma coisa, para o povo ter medo? Não, não tem como negar mais. Existem documentos já aprovando a existência de Cristo. Quando Jesus foi assunto ao céu, existiam centenas de pessoas vendo aquilo ali. Todos viram. Está registrado, é fato, é fato. Contra fato não há argumentos. Então, irmãos, que nós esse ano, pela graça de Deus, possamos entender que todas essas coisas, quando buscadas, sem Deus estar na frente, elas são vãs. São corridas atrás de vento. São coisas que nos alimentam por um momento e trazem até prazer. Muitas delas são coisas boas, mas quando exageradas, quando trocadas, colocadas no lugar do Senhor, elas se tornam vazias. E a fome só aumenta. Cada vez mais você vai querer, e nunca vai satisfazer. Porque só Jesus nos satisfaz. Só Ele nos completa. Isso já foi dito e já foi ensinado na igreja. Existe um vazio no coração do homem que só Deus preenche. Quando nós fomos expulsos do paraíso e Deus colocou os anjos guardando a entrada para que nós não voltássemos mais lá. Preste atenção. Ninguém vai conseguir voltar. Ninguém vai mais. Deus literalmente estava dizendo, ninguém volta. Mas pela infinita misericórdia, Ele se fez carne e resgatou aqueles que Ele amou. Com Ele nós voltaremos para viver a eternidade com Cristo. Amém? Então que Deus possa colocar nos nossos corações, irmãos, o desejo ardente de buscá-lo durante todo esse ano. E eu faço um desafio. Hoje é a primeira escola dominical. E se isso acontecer na última escola dominical, os irmãos vão chegar dizendo aqui, esse ano eu sou mais feliz porque busquei a Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela vida dos irmãos, pela nossa vida. Nós às vezes nos perguntamos, Senhor, como Tu tem a misericórdia de nos usar para que nós possamos pregar o Teu Evangelho lá fora, às pessoas que ainda não ouviram. Nos ajuda, Senhor. São tantos filhos Teus ainda que necessitam de ouvir a Tua palavra para que a fé seja colocada nos corações deles, que eles possam estar conosco, compartilhando dessas maravilhas. Pedimos a Tua misericórdia durante esse dia, que o Senhor possa nos trazer em paz para o culto hoje à noite e que o Senhor nos abençoe. Hoje é culto de Santa Ceia, que o Senhor fale conosco, o Senhor use o pregador. Te agradecemos pela vida de cada irmão que está presente aqui na escola dominical. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, 5 minutinhos e nós voltamos para a aula. Amém? 5 minutinhos.